Número 26. A caridade global e universal, que causa vômito em Deus, e o salário do pecado. O reino de Satanás é esse mundo material. A instituição religiosa que constrói templos está contribuindo para o reino de Satã. A tentação de Cristo ilustra bem isso, quando Satã afirma que tudo lhe foi entregue, até o templo ordenado para rituais. A plantação de Cristo não é deste mundo, por isso a sua semente é esta palavra. A árvore que Cristo planta não gera carros, empresas, fazendas, comércios, mas somente a vida eterna, que é esta palavra, que prova a vida depois da morte pelo entendimento. Deus só procura o conhecimento dessa palavra nas pessoas. Quem não o tiver, será cortado e lançado no fogo eterno. A prova que alguém chegou a conhecer a Cristo é que ele prega em todo tempo e lugar, fora dos holofotes das mídias e religiões sustentadas por dinheiro da pregação de Jesus. Quem não chegar a dominar essa prática, nunca vai saber em quem os pregadores de ruas acreditam. Mesmo lhe dando uma aula perfeita, ele não vai saber, porque nunca experimentou o novo nascimento. O jejum, a humilhação do dia do perdão, era apenas uma maneira que Jesus encontrou para representar o Evangelho sem dinheiro, no Velho Testamento de rituais representativos do Evangelho. Então fazer jejum é não pegar dinheiro, porque todos os rituais têm a ver com dinheiro, que é a única coisa anátema dos rituais, em contraste com pregar correto. Jesus disse que os fariseus impõem cargas pesadas sobre os outros, que nem mesmo com o dedo eles querem tocar. Essas cargas pesadas são coisas inúteis para o conhecimento que dá a vida eterna, como o jejum, por exemplo, tudo para disfarçar o seu pecado de ganância material em nome de Cristo. Eu duvido que um deles faz jejum. Pode ver que chegam tá gordos de tanto comer, o que ganha com a sua palavra maldita. Mas alguém pode dizer que alguns estão magros, mas então é só olhar a sua conta bancária. Eles falam que o jejum é uma maneira de estar mais perto de Deus, a não ser se Deus for os demônios, porque o único jejum que eu conheço para ficar perto de Deus é a pregação do Evangelho sem dinheiro. O que eles surtam ao ouvir isso, porque desprezam do fundo da alma, provando que estão de passos largos para o lago de fogo. Para estar com a carne mais perto de Deus, faça jejum, mas para estar com o Espírito, conhecimento, mais perto de Deus, interprete que o Evangelho não tem dinheiro. A carne mais perto de Deus, só se for para ser fulminada. A verdade que parece mentira, porque está em parábolas e alegorias, um recurso de linguagem figurada que prova ser sobrenatural, os homens não creem, mas a mentira que parece verdade, porque está numa linguagem técnica de homens, os homens acreditam e militam extremamente com esta opinião. Jesus não foi qualquer um que surgiu da terra e falou um monte de mentiras que enganam os incautos para os seus interesses terrenos, mas veio do além, com alicerce preparado desde o começo do mundo, por meio das visões sobrenaturais dadas aos seus profetas, que vêm se cumprindo até hoje às vistas daqueles que se interessam em escapar da morte, e posterior sofrimento eterno. Que meditam em suas palavras reveladas por dons celestes, as entendem, recebem a certeza, e divulgam a todos em todo tempo e espaço possível, fora de grupos armados por homens. Quem tiver uma consciência da sabedoria do Evangelho que Cristo ensinou, verá que muitas ações que arrancam aplausos dos outros, como as religiões que arrecadam para distribuir com os pobres, são investimentos terrenos que não convencerão os ricos a dividir com os pobres, porque são ações não autorizadas por Cristo, que disse para não ajuntar, arrecadar, e não fazer propaganda, porque fazem da caridade material um jeito de ter autoridade mundana, e a boa fama que conseguem, de distribuidores aos famintos necessitados, já é a sua recompensa, e não receberá a vida eterna, que já é esse discernimento. Quando a religião começa a perder adeptos, e a sua renda financeira cai, eles usam a tática de focar a sua caridade na telinha de suas mídias, para sensibilizar o povo a encher novamente os seus templos, porque sabe que o povo valoriza a comida, a barriga, e não a vida eterna, a mente. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará,
pois neste, Deus, o Pai, imprimiu seu selo. João 6:27. A caridade das falsas religiões e a mão esquerda do materialismo roubando a mão direita da ordem de Cristo para os ricos dividirem com os pobres, e os pobres dividirem a prova da vida eterna de graça. Quando vem a religião arrecadando dos pobres para ajudar outros pobres, prejudicados pela natureza, batem palmas, mas quando vem alguém pregando corretamente a vida eterna, meneiam a cabeça, porque não querem a prova da vida eterna, querem enganar e serem enganados. A moeda da viúva pobre, que superou todas as outras ofertas dos ricos, representa bem que quem prega correto nas ruas, sem arrecadação material, está fazendo da caridade eterna, ensino correto, uma oferta que agrada a Deus. A caridade material é os ricos tomarem consciência do céu e do inferno depois da morte, e distribuírem com os pobres, e não os pobres ajuntarem pelas religiões para ajudar os outros pobres. Isso é continuar fazendo os ricos a ficarem mais ricos, e os pobres mais pobres, e nunca a filhinha para pegar comidinha vai acabar. Os ricos vendo os pobres tomarem essas atitudes, por causa dos ensinos equivocados das religiões, que estão cada vez mais ricas, nunca vão se converter para dividir todo o seu dinheiro com os pobres e entrar no céu, pois o rico não entra no céu, e isso acontece porque não existe pregação com autoridade, pregação correta. A religião rica quer impressionar com caridade. Então, por que não pega toda a sua riqueza que conquistou com o ensino errado da palavra, e divide com os pobres, e vai e prega nas ruas corretamente de graça? É ordem do Criador manifestado. Mas não querem, porque sabe que o mundo é cego, que não sabe discernir a sua mão esquerda da direita. Se não pode ficar rico, ajunta as suas pobrezas para fazer um Deus rico, para disputar no Coliseu do mundo, arrancando aplausos no seu espetáculo. Se você é uma pessoa de meditação constante, você vai ver quão profunda é esta frase: o mundo é um engano. Aquilo que você bate palmas, está te arrastando para o inferno, mas aquilo que você meneia a cabeça, é o que te salva do lago de fogo. Por exemplo, os livros que batem recorde de venda não têm conteúdo nenhum que acrescente alguma coisa para a nossa vida eterna, não passa de excremento. Só no fato do autor aceitar a riqueza de suas vendas, já prova não ser digno de ensinar ou contar nada para ninguém. Mas alguém pode dizer que nessa lógica a Bíblia não tem nada que preste, porque bate o recorde de vendas. Mas a Bíblia é um livro inspirado, ou seja, tem muitas mensagens ocultas, por isso cada um interpreta do seu jeito. Então, para os cegos da linguagem eterna, a Bíblia não passa de excremento, e por isso até Satanás quer que todos leem, porque sabe que o mundo é cego da linguagem de Deus. Assim como para o ouro ser encontrado a terra tem que ser escavada, assim para encontrar a vida eterna nas Escrituras a palavra tem que ser meditada, constante e eternamente, porque quem não vigia pode cair, pois o livre-arbítrio é eterno. Tem muita gente que pensa que já está salva, porque uma vez salvo, salvo para sempre, mas não sabe que já está no lago de fogo enganado pelas religiões, com toda sorte de doença espiritual, que se ira, ou foge, de ouvir palavras como essas. Tudo isso acima está dentro do que Jesus falou: não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, não tocar trombetas, mídias, quando der esmolas, e distribuir em secreto, para que Deus te recompense. Tudo isso está em Mateus 6, mas tem muitas mensagens ocultas, que requer meditação. Entenda que em Mateus 6, orar e dar esmolas é a mesma coisa, a qual é pregar correto, orar, nas ruas, sem dinheiro em troca, jejum de cara limpa. O jejum da falsa religião de hoje é ostentar prosperidade pela fidelidade do dízimo. O meu dízimo é esse dizer. O segredo é não se assemelhar a eles, ou seja, não fazer igual ao que as religiões fazem, mas pregar de graça, e quem é rico, distribuir com os pobres em oculto, até ficar pobre. Caso contrário, a sua morada será no lago de fogo, cuja ardência fará querer morrer e nunca poder, para sempre. Este mundo aqui não é o reino de Cristo, como bem demonstrado na sua tentação, portanto,
Ele não está preocupado em construir materialmente aqui na terra, mas espiritualmente depois dessa vida, pelo evangelismo de rua sem dinheiro, esmola, por causa do qual ele livra o nosso corpo da morte. Os corpos dos incrédulos e blasfemadores de Deus, conscientes ou inconscientes, ateus ou religiosos, estão entregues aos espíritos do mundo, Satanás e seus demônios, pois buscam esmolas, e não o trabalho da palavra de graça. Cristo quer acabar com a fome pela raiz, e não adiar, embolando a fome, mas para isso ninguém pode ficar sem terra, palavra, e sem disposição para cuidar dela, meditar, para seu próprio sustento, vida eterna. Isso vale tanto para o material, quanto para o espiritual. Veja com as Escrituras Sagradas, como a Bíblia, são importantes. Deus criou o nosso cérebro, o nosso racional, somente para decifrar os mistérios da palavra, e com isso ter a prova de tudo o que era, e o que será, no futuro, depois da morte. Eternamente falando, somente Deus pode fazer o bem, e somente a criatura pode fazer o mal, ou seja, o lago de fogo. Somos nós mesmos que fazemos o mal para nós mesmos, quando rejeitamos entender os mistérios de Deus na sua palavra, por causa da glória passageira desse mundo imperfeito. Não pense ninguém que é bom. Bom é quem tem prova de tudo pelo entendimento da palavra figurada, e alerta os outros gratuitamente, que somos eternos, e o lago de fogo existe. Não pense a pessoa que porque não pratica crime hediondo, que porque nem pensa em sexo, que por isso é boa. Boa é a pessoa precavida que busca livrar a humanidade da condenação eterna pelo ensino gratuito da palavra. O bom não se conforma com este mundo, não é normal, mas será taxado de fanático por causa da prova do sentido dessa vida. As notícias e as conquistas desse mundo não têm importância nenhuma para quem está focado na vida eterna, porque este mundo é imperfeito e passageiro, e viver o momento, todo mundo tem que viver, por isso não se deve valorizar muito algo que você já tem, porque as mídias, inspiradas pelos demônios, focam muito no momento e no presente, como se o futuro fosse incerto. E não tem cura melhor para o corpo, emoção e razão, do que procurar entender a palavra do Jesus eterno, e compartilhar com os outros, essa prova da vida eterna, contra a morte eterna. A Bíblia manda se reunir sim, congregar, mas tudo nela busca a vida eterna, e não lucros materiais. Busca investir na eternidade, e não na corrupção da glória desse mundo. Uma coisa muito diferente é compartilhar nas ruas a prova da vida eterna pelo conhecimento dos mistérios das figuras da palavra, uma coisa que quem descobre não precisa nem mandar compartilhar, é automático, e outra coisa é curtir a vida se reunindo num clube social para ostentar, impressionar e ser impressionado. Aí você decide qual a árvore que dá fruto, a que gera riquezas materiais corruptíveis, ou a que gera o conhecimento que prova a vida eterna versus a separação eterna, e erradica do mundo a maldição. Os frutos, obras, e os corpos de Deus vão passar pelo fogo, mas os corpos mortais, segundo a morte, vão ranger os dentes, eternamente. Igrejas, denominações, que geram riquezas e fama sobre o mundo provam alguma vida eterna. Provam sim, que são frutos corruptíveis mortos que brigam por carnes mortas, adeptos. Estão na disputa de prestígio popular e espaço terreno. Um grupo é enviado automaticamente pelo descobrimento da vida eterna na decifração das figuras do enigma da palavra nas Escrituras, e o outro é conduzido à força, cegamente, pelo pastor da religião para experimentar todas as emoções que as concupiscências dos olhos, e a soberba da vida, causam. Um grupo, outros meditam por ele, para ganhar este mundo aqui por meio da palavra, mas o outro grupo medita na palavra para ganhar a vida eterna lá depois da morte. Um grupo parou de meditar porque pensa que já conhece tudo pela confiança no raciocínio do seu pastor, mas o outro sabe que a meditação é eterna. Se todos que buscam a resposta da vida parassem de sustentar a religião com coisas terrenas, mas entendessem o mandamento de Cristo, e fossem para as ruas pregar como esses escritos, o mundo já teria se libertado da maldição,
e Deus ficaria surpreso com a humanidade, porque o mal seria erradicado antes do tempo previsto. Mas esta multidão, ateus, religiosos e enganados, que não sabe a lei, figuras celestes, é maldita. João 7,49. Quem tapa os ouvidos, fecha o coração e a mente para esta palavra, prova que está totalmente maniatado como uma múmia pelo seu pastor, a serpente. Na realidade existem dois deuses, Cristo e Mamon, um governa este mundo, e o outro governa o mundo depois da morte, que é o juízo final. Quase todos se deixam enganar para evitar a fadiga, e evitar ser taxado de louco. Por isso não obedecem os mandamentos de Cristo de o anunciar de graça pelas ruas, sem religião. Mas na realidade o louco é quem não busca a sabedoria eterna nas Escrituras, e pensa que sendo uma pessoa normal, vai passar no juízo depois da morte. Para ser salvo não pode ser normal, ou seja, não pode deixar de falar de Cristo em qualquer lugar e espaço, mas para isso a pessoa deve realmente ter a prova do céu e do inferno. O que é a verdadeira fé, e não um sentimento ou emoção, sem nenhuma lógica ou racionalidade das palavras de Cristo. Quem não quer a prova, vai para a religião humana fazer coisas inúteis, instituições e rituais, e receber a prova de poder de demônios, que são fenômenos sobrenaturais que fazem os enganados acharem que estão indo para o caminho certo, mas no final vai desembocar no lago de fogo de sofrimento eterno. A sua alegria mundana, por causa do vício e costume de se juntar com os eternos solitários, já é o choro e ranger de dentes eternos que não sabem. Porque eles não querem ouvir, não querem entender a verdade para terem a prova de tudo, porque o príncipe desse mundo, que inspira toda sorte de canção, com mensagens subliminares, faz as pessoas o obedecerem como hipnotizados, dizendo que é preciso saber viver, ou deixa a vida me levar. Não tô nem aí, e assim fica tudo tranquilo e favorável, mas não sabe que depois da morte é um juízo para quem não reconheceu Deus, não o anunciou e não converteu o mundo. As pessoas estão muito focadas no emprego do mundo para encher a barriga e o ego, com elogios de patrão, mas não querem nem pensar em entender as Escrituras para as anunciar de graça fora das religiões que arrecadam bens materiais. O seu agrado e honra é Jesus, na verdade, é o agrado e honra a si próprio diante do mundo, porque querem ser bem vistos pelos homens, e arrancar aplausos e inveja dos outros, que não sabem discernir a mão direita da esquerda de tudo que Cristo e as figuras da palavra apontam. Não se engane, ir para a igreja todo final de semana é causar náuseas ao estômago de Deus. Eu tinha um avô de criação que entendia muito da Bíblia, inclusive o seu nome era Isaías, provavelmente o profeta dos mistérios mais profundos das Escrituras Sagradas, além de Daniel e Zacarias, claro. Mas naquele tempo não tinha o recurso tecnológico de hoje, e as pessoas ficavam muito fechadas no seu mundinho, sendo necessário depender só da Bíblia, o que é mais difícil encontrar a verdade, quando se tem um oceano de ideias heréticas das falsas religiões institucionais de rituais, cobrindo o mundo. Apesar de que o Espírito Santo revela que muito mais pessoas do que imaginamos encontraram a verdade nos tempos antigos, porque os anjos estão ativos desde o começo do mundo, e quem realmente busca priorizar a verdade vai encontrar, e isso desde os tempos antigos. Mas hoje, com toda a tecnologia contribuindo, eu me arrisco a dizer que quem não tem a prova de Deus é porque quer ser enganado mesmo, para satisfazer a carne e o engano do mundinho fechado da religião, porque no fundo quer enganar e ser enganado, tá com o espírito de Satã. O que eu quero dizer? Que naquela época eu não via ninguém alertando ninguém sobre a verdade que hoje muitos sabem, que a religião de Cristo não se envolve com dinheiro. Aquele versículo que fala em não servir ao dinheiro já destrói todo o mal entendido das cartas de Paulo e do livro de Atos, que eram situações fora da curva, ou seja, quando não se é pecado fazer algo que normalmente é pecado, arrecadar bens materiais. Pegar dinheiro pelo anúncio de Cristo é pecado, mas se for para salvar o seu corpo da morte, deve-se pegar, ajuntar e distribuir coisas materiais, caso de Davi que comeu os pães da proposição e não foi fulminado,
mas limitado somente naquela situação de vida ou morte. Tudo tem um basta para quem não quer escandalizar. Neste parâmetro, também está incluído a afirmação que Paulo faz, de que pegou o salário das igrejas, que os lobos, estudiosos modernos, interpretam que é a base fundamental para os salários do pecado de hoje, das instituições, mas logo abaixo, na mesma frase, ele fala que o salário dele foi uma ajuda dos filipenses de Macedônia, 2 Coríntios 11, 9, porque ele estava preso. E isso lá uma vez na vida e outra na morte, porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica, Filipenses 4,16, não é todo mês o mesmo salário, de jura contratual, muito além do suficiente, sem restrições, como é hoje. Se Paulo realmente pegava salário, segundo a interpretação dos tradutores da Bíblia, ele estava se condenando, porque Cristo falou que o mercenário é o falso pastor, porque deixa o lobo devorar as ovelhas por causa do dinheiro, lobo qual é o demônio que está com ele próprio. Para quem abriu os olhos para o contraste entre o visível e invisível, não tem passagem mais clara na Bíblia do que essa parábola do bom pastor em João 10, para ver com toda certeza que quem daí recebe dinheiro no seu aprisco religioso, não é ovelha nem pastor de Cristo, mas do mamon, que lida com dinheiro. Para quem não sabe, mercenário é quem trabalha sob a jura de um grupo de pagar o seu salário. Infelizmente as pessoas não estudam as Escrituras, mas apenas se apoiam em bases falsas, versículos isolados, sem meditação no todo, procurando uma agulha no palheiro, para apoiar suas ideias equivocadas, mas vindo a tempestade, não terão apoio. Tudo isso faz parte da sabedoria de Deus para filtrar os homens, pela sua mentalidade e intenção. Deus me livre necessitar de vaquinha online, mas se tiver deve ser limitado só no valor do prato de comida do dia. As arrecadações dos primeiros cristãos, para distribuírem tudo em comum, foram para cumprir as profecias alegóricas da arrecadação e distribuição do maná no deserto, portanto, a necessidade de arrecadar e distribuir foi num curto espaço de tempo, no qual o materialismo permitiu a justiça, para deixar escrito para figuras eternas. Mas veja que logo em Atos 6 começou a murmuração, reclamação, por causa da injustiça comum a este mundo. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas, diáconos, ricos que distribuem tudo com os pobres, hoje. Veja como o pobre que anuncia Cristo nas ruas, é superior, na hierarquia celeste, aos ricos que distribuem com os pobres, para ficarem pobres materiais também, subindo dessa forma de cargo, depois que ficarem pobres. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esta necessidade de dividir tudo igual a todos, somente naquele tempo, para servir de parábolas nas Escrituras eternas, porque naquele tempo e lugar foi propício para as figuras da palavra, por causa de sua situação política e econômica. Mas nós perseveraremos na oração, hoje, evangelismo de rua, fora das religiões, e no ministério da palavra, Atos 6, 2-4. Somente a arrecadação e a distribuição da palavra correta de Cristo que é uma oferta agradável a Deus, mas as arrecadações e distribuições de hoje são os aumentos das injustiças, como o sábio consegue ver o que o louco não vê, e se engana que está fazendo bem. O Consolador da Verdade revela tudo para quem busca em espírito e em verdade. Dessa maneira que é feita a caridade material, nunca vai acabar a injustiça, e cada vez mais vai aumentar o ódio, porque é muito engano às ocultas, que dá revoltas de vômito para quem vê, o pobre ajudando sem ter onde cair morto, e o rico esbanjando o mundo no lago de fogo, porque trabalha com os demônios, impedindo a divulgação desta palavra fiel. E os pobres escravizados, também a rejeitam, por causa do amor às religiões do Mamon, o príncipe que tentou Cristo, o Deus deste século, oferecendo este mundo imperfeito, tudo material, no aqui e agora. Vamos terminar com essas palavras finais da segunda carta de Pedro 3 e 13 e 18. Nós, porém,
segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Pelo que, amados, como estáis aguardando estas coisas, procurai diligentemente que por ele sejais achados imaculados e irrepreensível em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, como faz também em todas as suas epístolas, nelas falando acerca destas coisas, mas quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos, não o doutor da faculdade de Cristo, e inconstantes, não meditam sem cessar, torcem, como o fazem também com as outras escrituras, para sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens perversos sejais juntamente arrebatados, e descaiais da vossa firmeza, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora, como até o dia da eternidade. Amém.